Olá, queridos. Esse é o Lavidcast, um podcast que foi idealizado para levar um conteúdo de qualidade para você, nosso paciente. Então, hoje eu estou aqui para falar sobre odontopediatria, inter-relação sobre sono e falar também sobre motricidade oral, com as convidadas Mirna Torres, Thaís Iglesias e Lizia Moura. Bem-vindas. Obrigada. Maravilhosas, obrigada por estarem aqui hoje. E primeiro eu queria falar sobre a importância da consulta de odontopediatria na gestação. Queria que você falasse um pouquinho, Lizia, sobre a importância, né? Porque as pessoas acreditam que só devem levar esse bebê já com todos os dentes para a consulta com o odontopediatra. Mas a gente sabe que é importante esse controle do meio bucal já desde a gestação, para evitar problemas e também sobre essa orientação durante a lactação. E eu sei que é um assunto que você domina. Pode deixar comigo. Então, gente, eu costumo dizer que a primeira consulta do bebê, ela deve acontecer durante a gestação. No pré-natal. Então, assim, é muito importante que a gestante, quando ela descobre a gravidez, ela faça a primeira consulta com o dentista para cuidar dos dentes da gestante e também precisa fazer a primeira consulta com o odontopediatra. A odontopediatra vai orientar essa mãe a ter todos os cuidados com o bebê e, principalmente, a fazer a primeira consulta da criança logo ao nascimento, né? Isso, a gente sabe que é importante cuidar do pré-natal odontológico, fazer a primeira consulta da gestante, porque pode evitar doenças e alterações também do parto, né? Bebezinho de baixo peso. Então, são várias alterações que podem ser evitadas se a mãe, a gestante, ela fizer a primeira consulta com o dentista. Exatamente. O odontopediatra, a participação dele, de nós, geralmente somos mulheres, né? Aconselhando essa gestante, né? Porque desde a hora do momento que está na barriguinha, já está provando sabores, né? Que vêm do paladar da mãe. Então, que o leite vai estar com esse sabor. Então, tudo isso é muito importante, realmente, para nutrir esse bebê da melhor forma, né? A orientação é fundamental. Concordo contigo. Além disso, a gente sabe que a saúde começa pela boca. Então, hoje a gente já tem um entendimento dessa interferência, por exemplo, na doença periodontal, aumentando o risco a acidente vascular, aumentando o risco a cardiopatias, a problemas de coração. Então, é muito importante esse controle de saúde bucal, justamente porque isso pode interferir realmente e gerar riscos que a gente nem imagina, né, durante a gestação. Para a gestante, inclusive, né? Eu acho esse ponto muito interessante. Eu costumo falar, né, do pré-natal odontológico, o quanto ele é importante. E fiquei muito feliz, porque há pouco tempo tive filho e a minha pediatra, a pediatra do meu filho, na realidade, ela solicitou que eu fizesse uma consulta com o odontopediatra logo nos primeiros meses dele. Então, a gente vê uma superação dessa cultura de ir ao odontopediatra só quando tem os dentinhos. Então, isso foi uma coisa feliz que eu vivi. E acho que já é uma evolução nesse sentido. Eu acredito que seja fundamental que os médicos pediatras, que são os primeiros a terem esse primeiro contato, não só com a gestante, né, mas com o bebê, que orientem, né, vá ao odontopediatra, né, faça essa primeira consulta, independente se o bebê já nasceu ou não. É fundamental, com certeza. E eu acho que da prevenção, que hoje a palavra de ordem é prevenção, né? O pré-natal odontológico, eu acho também que facilita muito o puerpério da mulher, porque se essa mulher tiver, né, no momento da gestação, começa a ter problemas dentários e tiver que deixar o seu bebê para fazer um tratamento que muitas vezes pode ser longo, isso pode atrapalhar a amamentação, a relação da mãe com o bebê, né? Seja um caso de dor, e aí vai atrapalhar o sono também, já Perfeito. Né, pro meu lado. Perfeito. E por falar em primeira consulta do bebê, eu queria um pouco que vocês esclarecessem isso, porque eu acho que tem muitas mães que ficam pensando, por que eu vou levar um bebê que não tem nem dente ainda para fazer uma consulta com o odontopediatra? Então, qual é o momento ideal para levar esse bebê para consulta com o odontopediatra
E qual é a abordagem que vocês fazem quando essa consulta acontece? Então, eu já fiz algumas orientações, né, em relação à gestante. Porque a gestante ela realmente precisa saber como cuidar dessa boquinha que ela vai amamentar, né? Então, independente de ter dente ou não, tem língua, né? Então, precisa higienizar com uma gaze, com água filtrada, né? Logo depois da amamentação. E esse bebê, a partir de 4, 5 meses, às vezes 6, né? Às vezes mais cedo um pouquinho, pode até nascer com um dentinho, né? E precisa orientar como fazer essa higienização, é primordial. E eu recebo crianças a partir de 6 meses de idade, né? E crianças que não têm nenhuma condição genética, né? Porque se você entra em crianças com fissura lábio-palatina, crianças com alguma anomalia genética, você precisa intervir desde antes, né? E a gestante precisa estar a par de como será o cuidado odontológico desse bebê, né? Então, eu acredito, Ana, assim, numa criança que não tenha nenhuma questão genética envolvida, nem comprometimento genético, que não tenha dentes, né, que nasceram com dente, que isso pode acontecer com um dentinho, a partir dos 6 meses. Nasceu o primeiro dentinho, faça a visita ao odontopediatra, né, e ele vai orientar perfeitamente como vai ser a condução dessa higienização. E, além disso, é muito importante que a criança tenha o primeiro contato com o teste de triagem neonatal, que é o teste da linguinha. Sim. Então, agora, esse teste, ele já é uma obrigatoriedade da maternidade de fazer. Então, o bebê, ele nasce, nas primeiras horas de vida, ele vai fazer o teste da linguinha, e se tiver língua presa, né, é o que a gente chama de anquiloglossia, língua presa, popularmente falando, ele vai precisar fazer uma cirurgia para liberar essa língua e poder fazer o aleitamento adequadamente, né? Então, é muito importante que essa primeira consulta seja o mais cedo possível, né? Quando a gente pensa em uma consulta de prevenção, né? É uma criança que já nasceu com um freio lingual normal, né? Com a língua livre, solta, não precisa dessa primeira consulta de imediato. Mas se for identificado na maternidade a língua presa, é importante que esse bebê ele vá o mais cedo possível ao odontopediatra para poder fazer a cirurgia e ter uma qualidade de vida, né? Porque interfere demais no aleitamento materno, né? Exatamente. Na verdade, a língua presa, ela vai interferir em várias funções orais que esse bebê ele vai precisar desenvolver. Então, o aleitamento materno, a função de sucção é uma das mais pioneiras, né? Porque é o que o bebê já vai nascer e começar a desenvolver. A respiração também, a deglutição. Então, são funções orais muito importantes que, quando você tem uma língua presa, você impacta muito na qualidade de vida desse bebê e no seu desenvolvimento facial, no sono, né? Na respiração, na deglutição, em todas as suas fases. E quando ele for crescendo, também na fala, na mastigação, né? Não, e eu acho incrível, assim, eu sou entusiasta do laser, tanto do laser de baixa potência quanto do laser de alta potência. E eu acho incrível a possibilidade realmente de uma frenotomia feita em um aparelho de laser de CO2. Porque, inclusive, já fiz frenotomia cirúrgica em paciente, não em bebê, mas já fiz frenotomia cirúrgica durante, né, a odontologia, eu caminhar, mas é muito ruim. É uma cirurgia muito ruim de fazer. É muito mais invasivo do que um freio de lábio. Então, realmente, você pensar, nós, enquanto mães, pensar em pegar o seu bebê e submeter a uma cirurgia de freio de língua com bisturi é muito desagradável. E a gente sabe que o laser é vida. É outro procedimento. Eu queria um pouquinho que você falasse sobre esse procedimento, né? Porque você já falou da importância desse procedimento. O quão importante é para a lactação, para a fonação, para o crescimento. Mas fale um pouquinho sobre a vantagem desse procedimento conduzido com o laser de alta potência. Então, excelente pergunta, viu? Essa pergunta que muitas mães me perguntam qual é a importância de fazer essa cirurgia o mais cedo possível e, se for fazer,
a gente opta muito pela cirurgia ser feita com laser. Na verdade, a gente ainda não temos evidência científica de qual a melhor técnica, se é com tesoura ou se é com laser, mas a gente sabe que o laser, ele faz um corte com a cauterização associada. Então, o sangramento, ele é muito menor. Então, o risco de hemorragia numa cirurgia dessa, principalmente num bebê que ele está ainda com o sistema de coagulação ainda se formando, então, existe um risco de hemorragia do bebê. Existe a doença hemorrágica do recém-nascido, que tem uma predisposição maior até 4 meses de idade, e que o bebê vai poder fazer a cirurgia, ter uma qualidade de vida e conseguir fazer o aleitamento materno o mais precoce possível, ou seja, um bebezinho de 5 dias, de 10 dias, vai poder fazer uma cirurgia para liberação do freio lingual, vai soltar a língua de forma segura, efetiva e com muito conforto, porque a cirurgia ela não tem sintomatologia dolorosa, a criança vai ser anestesiada e o laser ele vai cortando e cauterizando. Então, é uma cirurgia muito segura e muito efetiva. Então, o bebezinho faz a cirurgia e imediatamente ele vai para o peito da mãe mamar. Então, assim, é fantástico. Maravilhoso. Com Maravilhoso. certeza. E tem um assunto que eu gosto muito de falar, que entra na odontopediatria, que é a familiarização do ambiente odontológico pela criança. Sempre que eu recebo uma criança para tratamento ortodôntico e essa criança nunca foi acompanhada por um odontopediatra, ela vem com receio, porque aquele ambiente é totalmente novo para ela. Ela fica assustada com aquele ambiente, porque o consultório odontológico, né, normalmente ali aquela cadeira que é diferente. Então, porque o odontopediatra, ele leva isso para o lúdico desde muito cedo. Então, sempre que essa criança chega para mim e que tem indicação de uma intervenção precoce ortodôntica, eu solicito que haja essa consulta primeiro e essa familiarização através do odontopediatra. E eu queria um pouquinho, Mirna, que você falasse sobre isso e também sobre as orientações, porque há uma polêmica muito grande acerca do dentifrício, da pasta de dente fluoretada, né? E a gente sabe o quanto é importante o uso do flúor nesses dentinhos dessas crianças. Tanto é que tem um estudo, o Japão teve uma época, anos atrás, que eles suspenderam a fluoretação da água, né, com o intuito de diminuir, né, ver se daria certo, por causa do flúor, porque o flúor em altas doses, sendo ingerido, seria tóxico. Mas a gente sabe que a dose de flúor nessa água não é maléfico para nossas vidas. Então, eles suspenderam e aumentou tanto o índice de cárie que eles retomaram a fluoretação da água. Então, eu queria que você falasse tanto dessa ambientação, da importância disso, quanto de como você faz essa orientação do uso do dentifrício. Então, a ludicidade é fundamental para quem trabalha com criança, né? E nós, como odontopediatras, né? Eu também sou ortodontista, trabalho com crescimento craniofacial, eu tenho a oportunidade de vê-los crescendo, né? Então, há 15 anos, eu moro aqui em Salvador, há 15 anos cuido de crianças que hoje são enormes, né? Tem umas na faculdade já. E, com certeza, eles levam essa memória, né? No álbum fotográfico, né? E memória de falar, vou para Salvador, vou visitar a tia Mirna. Então, isso aí não tem preço. Então, isso, na verdade, é algo que você precisa realmente estabelecer no seu consultório, né? Então, as visitas, elas precisam ser semestrais, a princípio, né? Se tiver alguma questão maior, a gente vê a cada 3 ou a cada 4 meses, né? Mas, a princípio, são consultas semestrais. E essa consulta, ela é de limpeza, exame clínico e aplicação de flúor, né? Flúor tópico. E a instrução, na verdade, é que haja escovação 3 vezes ao dia, né? Com pasta, com flúor, 1.100 ppm, a partir da erupção dos primeiros dentinhos. A quantidade de flúor, na verdade, a quantidade de pasta, perdão, deve ser muito bem controlado, porque a chance de fluorose existe, né? Então, o que mais tem é gente da nossa idade que não teve a administração correta da quantidade de pasta, houve ingestão da pasta fluoretada e os dentes permanentes nasceram com fluorose, que são manchas, né? Que podem ser esbranquiçadas ou marrom escurecida e até deformidades mesmo na anatomia do dente e que realmente vai levar a consequências danosas, né? Para a criança, né? Que é a questão da autoimagem, do sorriso, né? Mas assim,
Eu acho que se houver uma orientação ideal, né, da quantidade de pasta, né, quando for usada, né, usada sobre cuidado do adulto, vai dar tudo certo, né? E aí essa criança vai crescer livre de cárie, né, doenças periodontais, né? Eu acho que muito desse risco da fluorose vem da ideia, né, de encher todas as cerdas da escova comercial com a de pasta, TV. Propaganda o que é de muito pasta de bom, dente. o que é muito bom para as empresas de pasta de dente, mas efetivamente a pessoa passa a ter um risco Sim, de uma ingesta além do recomendado e isso provocar a fluorose. com certeza. E a diferença entre o veneno e o remédio? Sim, É a dose. é a dose. Então, a gente pensar que, claro, se essa criança pegar e se entupir de pasta e você vai... às vezes tem criança que pede, né? Porque é gostosinho e quer chupar um monte de pasta, engolir, vai fazer mal, a depender do tamanho, da idade dessa criança. Mas, colocando a quantidade certa, administrando a quantidade certa, fazendo tudo direitinho, a gente consegue fazer uma escovação sem ser tóxico, sem, né, que esse flúor atinja um perfil de toxicidade e fazer essa prevenção, que é tão importante. Porque prevenir é mais importante que remediar. Só para acrescentar um pouquinho sobre isso, antigamente não era recomendada essa orientação de pasta de dente com flúor para bebês e crianças, né, na primeira infância, porque tinha esse risco de fluorose. Sim. Mas os estudos novos, como a colega Mirna colocou muito bem, mudou isso. Então, muitos pais e, às vezes, muitos pediatras também estão ainda dedicados a essa orientação antiga. Só que tem estudos novos de evidência científica que falam que se não tiver a quantidade de pasta com flúor na pasta, na cavidade oral, não tem prevenção efetiva química. Exatamente. Né? Então, por isso que é importante, mesmo sendo bebezinhos, primeiros dentes, como a doutora Mirna falou, ter a quantidade de pasta na cavidade oral dessas crianças. Principalmente porque os primeiros anos são anos que vai ter amamentação, vai ter leite, vai ter alimentação noturna. Então, vai poder cuidar melhor, né? Cobrir melhor dessa prevenção. Exatamente, porque o flúor, na verdade, ele está entrando na constituição dos dentes que estão sendo formados, né? Então, assim, é o que você falou, né? Se você coloca grande quantidade de flúor, você está danificando, né, aquela formação dentária. Então, a gente não pode correr esse risco. Eu, particularmente, como que eu oriento no meu consultório? A gente geralmente, né, colocava flúor a partir dos 2 anos de idade, né? Então, antes tinha aquela pasta de 800 ppm até 2 anos, depois de 1.100. Eu faço um pouquinho diferente. Então, eu peço que comece a adaptar essa criança às cerdas da escova, né? Pode ser com um trisquinho de pasta de dente sem flúor, 2 vezes ao dia, e uma escovação ao menos com pasta, com flúor, 1 vez ao dia, né? Então, eu acho que sempre lembrar que nas primeiras, até os 2 anos de idade, a quantidade é referente a 1 grão de arroz. Tem que ser muito pouquinho, justamente para a gente não se exceder a quantidade do fluoreto, né? Que pode ser danosa. Excelente, mas eu fico muito preocupada com essa onda de alguns profissionais levantando essa ideia da toxicidade do flúor. Tanto é que, do ponto de vista epidemiológico, a gente tem a fluorose não como um problema de saúde pública, mas a cárie sim. Então, a partir daí, são instituídas até legislações que obrigam a fluoretação de dentifrícios, de pasta de dente, em alguns lugares. E isso é um assunto muito importante a ser considerado. A gente só precisa realmente dosar para que não faça mal e traga o benefício que é necessário. Porque se a gente começa a criar esse alerta de forma errônea sobre o flúor, né, esse alerta superestimando esse flúor, a gente acaba criando um problema muito sério, que é a doença cárie, que é uma doença infecciosa e que vai se proliferando, né? E isso aí que você trouxe, Cal, tem muito a ver também com a gente ter assim, um bom senso também, né? Porque assim, o flúor realmente ele tem efeitos muito maiores e muito, assim, que impactam na qualidade de vida das pessoas e das crianças. Então, também, se você for pensar a nível de prevenções coletivas e a nível epidemiológico, você pode comparar a fluorose
não impacta em qualidade de vida das pessoas. Porque Sim. uma pessoa com fluorose, ela não vai ter dor, ela não vai ter foco de infecção, ela não vai ter perdas dentárias, ela não vai ter muitos pontos importantes que vai impactar a qualidade de vida dela. Agora, uma criança, né, na primeira infância, com cárie, com doença periodontal, ou com cárie, com perdas dentárias, né, ela vai sim ter um impacto muito grande na qualidade de vida, né? E uma quantidade mínima de flúor vai fazer um benefício muito maior. Com né? certeza, Então, com certeza. Mas aproveitando a deixa dos 15 anos em Salvador, eu queria que você contasse um pouquinho de como foi sua trajetória, assim. Como foi que você veio parar aqui em Salvador? Então... E também queria saber como foi o que te motivou tanto para seguir a área da odontopediatria quanto a área da ortodontia nessa área infantil, né, de crescimento. Sim. Na verdade, a minha dentista influenciou demais a minha escolha, né? Minha mãe também. E eu ia ser musicista. E aí, sério. Então, eu sempre tive muitas habilidades manuais, né? E sempre gostei de trabalhos manuais. E quando eu estava com 19 anos, eu estava assim, sem saber realmente se eu ia fazer música ou não. E eu decidi fazer odonto pela minha dentista. Então, ela foi uma pessoa realmente assim que mudou a minha vida. Me tratou desde pequenininha, dos 5 aos 15 anos. Então, com crescimento, exatamente assim, na minha especialidade, crescimento craniofacial, né? Então, fui uma paciente de mordida aberta, né? Em que foi necessário uma abordagem longa, né? Então, antigamente a gente não tinha essa abordagem da expansão rápida, não era assim, né? Então, foi uma abordagem mais de expansão lenta, trabalhando com crescimento antero-posterior mandibular, né? Transversal da maxila. E aí eu fui me encantando, inclusive porque ela trabalhava com muitas crianças com anomalia craniofaciais, né? Então, fissura palatina, né? Microsomia. Então, o ambiente do consultório é um ambiente que me encantava, né? Eu adorava estar lá, estar com aquelas crianças e fazer parte do cuidado dela, me encantava. E aí foram, assim, longos anos com essa admiração. Com 16 anos, falei, meu Deus, vou fazer o quê? Vou fazer música? Não. A odontologia já estava me chamando há bastante tempo, né? E aí fui descobrindo meus caminhos. Aí fui fazer, fiz UF, né? Que é a Federal de Niterói. E foram anos maravilhosos, mas não conseguia me ver fazendo nada além de ortodontia e odontopediatria. Justamente assim, o quanto ela me influenciou na questão de cuidar da criança, né? E como isso impacta em você ser um jovem, um adulto saudável, né? Então, hoje ela, uma senhorinha, não trabalha mais, inclusive tem Parkinson desde os 65, né? Então, nós, né, que precisamos das mãos, imagina, ter Parkinson é algo que impacta, né? Mas ela construiu tanto, assim, eu fico até emocionada quando eu penso nela, do quanto ela construiu e o quanto ela influenciou na minha formação e de outras pessoas, né? E eu, assim, com os 20 anos de formado, eu já tenho pacientes que escolheram fazer odontologia por causa da minha profissão, por causa de mim. Eu sou eternamente grata. Muito bom, assim, porque é um legado que você vai passando, né? E aí, no Rio, eu fiz minha formação de odontopediatria, ortodontia, e fiquei, assim, certa do que eu queria fazer era crescimento, né? Então, a minha odontopediatria, ela é voltada para crescimento craniofacial, né? Então, avaliar desde pequenininho se a amamentação é fundamental para o desenvolvimento da face, né? Uma posição de língua perfeita, né? Uma pega no peito perfeita. Então, tudo isso aí vai impactar no crescimento da criança, porque impacta na respiração, né? E impacta, claro, nos laços com a mãe, né? E no consultório, você criar esses laços com a mãe, com a família, com a criança, isso aí a criança vai viver livre de traumas. Na minha cadeira não existem traumas, né? Então, é um momento realmente feliz. Por quê? Porque, na verdade, essa criança está recebendo cuidado desde cedo, né? Então, eu te digo assim, que há 15 anos estou aqui, então acompanho crianças há 15 anos, que muitos já são adolescentes, outros adultos, né? Outros que já são, inclusive eu tenho médicos cardiologistas, oncológicos, que estavam na minha cadeira desde os 15 anos. Né? Então, eu olho e falo, gente, tão lindos, cresceram tá se entregando, sem traumas. Não, a gente
Nem parece, né? Né? Então, vim para cá por causa do meu marido, na verdade, né? Eu conheci no Rio e ele sempre quis voltar para Salvador, né? Ele veio para cá com 15 anos e é cirurgião oncológico, queria voltar para cá e acabei que vim. Né? E sou muito feliz, assim, meus três filhos virou nasceram baiana. aqui, sou baiana, macarajé, Comedora, moqueca, né? com dendê. Já é baiana. Sou baiana, dendê aqui, Já é nossa. entrou e foi. Que ótimo. Já é nossa. Baianizou. Mas é. E Thay, conheço Thay desde a época da graduação. Isso. Já a gente ali novinhas, É, cheias de colágeno. Sei. Mas me conte, Thay, porque eu tenho um entendimento assim, a gente perdeu um pouco de contato por um tempo, né? E você seguiu pela área da ortodontia. E no meio do caminho você encontrou o sono. Sim. E eu uma queria saber paixão como pra mim. foi essa mudança, como que aconteceu essa caminhada? Perfeito. Diferente de Mirna, né, que foi dessensibilizada por um odontopediatra e tem uma experiência maravilhosa nisso, a minha mãe é dentista. Então, assim, eu vivi um ambiente odontológico durante toda a minha vida. Mas depois, e foi muito importante para mim, porque eu fui uma paciente de ortodontia precoce também, eu tive um ortodontista que eu admiro demais e que foi muito importante para a minha escolha. Então, eu tive que fazer um tratamento ortodôntico precoce e aí esse ambiente continuou na minha vida. E nesse tratamento ortodôntico precoce, eu virei uma adolescente. Uma adolescente que precisava de autoestima, né? A gente sabe o quanto a autoestima do adolescente é algo que impacta nas relações sociais, Sim. nas relações com os colegas, até no desenvolvimento cognitivo. Então, nesse momento, eu tive uma transformação, né? De uma criança que tinha problemas odontológicos e esqueléticos para uma adolescente que tinha um sorriso bonito. Então, essa mudança de vida que aconteceu comigo, eu também, durante a faculdade, foi introduzida para a ortodontia e queria também possibilitar isso para os meus pacientes. E aí foi que eu fui para Bauru, na USP de Bauru, eu fiz a ortodontia, gostava demais da especialidade, mas na própria USP, naquela época, que foram 3 anos de especialização, eu comecei a ler e estudar o sono. Imediatamente após concluir a especialidade, eu não consegui estudar o sono e me dedicar a isso por conta de questões profissionais. E na época eu estava em Bauru, mas eu viajava todo mês. Então, eram 4 dias em Bauru todo mês. E aí, ao retornar efetivamente para Salvador, eu trabalhei um pouco. E aí, entrei no mestrado, que era algo que eu gostaria muito de ter feito na época, devido a um apreço pela docência. E foi aí que eu encontrei Lizia, sendo doutoranda e eu mestranda, nós nos conhecemos. E durante o mestrado, sim, eu tive um pouco mais de tempo para me dedicar para o sono. E aí, associado a isso, eu tenho um marido que era um paciente portador de ronco, que me fez buscar a solução para o problema dele. Então, que era um problema seu também. Que é um problema conjugal. Então, eu falo muito conjugal. isso. Quando o paciente vai tratar, a gente está tratando, na verdade, 2 pacientes. A família, né? Você trata O a família, cônjuge né? e, às vezes, a família. Porque, às vezes, é um filho que dorme no leito por uma cama compartilhada, que está tendo um sono impactado devido a um ronco, como era o meu marido. Um paciente de ronco primário, então não tem tanta interferência na saúde, né, na saúde geral, mas sim na qualidade de vida. E aí eu fui buscar o conhecimento do sono e aprofundei tanto que hoje eu faço doutorado na área, mais na área de medicina do sono, com uma pesquisa odontológica também e esquelética, na busca de fatores esqueléticos para a apneia do sono. E aí eu preferi ficar dedicada só a isso, devido ao meu amor que eu construí por essa especialidade. E é isso. Fantástico. Maravilhoso. Bom. E eu ainda estou no trajeto do doutorado, né? Eu não finalizei, mas estou próxima. Parabéns. Parabéns, viu? Parabéns Nossa, a tanta todas. história linda. Tô aqui emocionada já. E você, Lio? Então, Lio já foi minha colega de faculdade. Foi. Voltamos a nos encontrar. E você, eu sei que seguiu pela área da odontoped, mas da odontopediatria, né? Esse tratamento sempre brilhou seus olhos, né? A infância.
Mas eu queria saber em que momento da odontopediatria você se encontrou com a questão do laser, né? Da cirurgia com laser. Porque é algo muito específico. Muitas pessoas nem sabem que existe esse tipo de tratamento, que é um nicho muito específico. Você trabalha hoje basicamente com frenotomia de língua em bebês e com esse casamento linkado com a fonoaudiologia, já toda engajada nessa parte de motricidade oral e de amamentação. E eu queria saber onde foi que isso começou. Então, minha história é longa, viu, gente? Então, não vou deixar essa parte para um outro momento. Vou focar nesse nicho, né? Então, eu fiz odontopediatria em Brasília. Eu sou igual a Thaís, assim, ó. Eu viajei o mundo aí para fazer os cursos. E aí, eu fiz odontopediatria em Brasília e comecei a gostar muito da área de bebês. Isso lá em 2012, mais ou menos. Eu tenho 17 anos de formada, apesar de ser novinha, viu, gente? E aí, eu fiz odontopediatria e logo depois eu montei um programa de saúde bucal do bebê no serviço público, onde eu atuo aqui em Salvador. E aí comecei a acompanhar muitos bebês, a estimular a primeira consulta da gestante, a estimular a primeira consulta do bebê, a fazer a avaliação da linguinha. E aí, desde 2015, eu fui fazer um curso de odontologia na primeira infância, na USP. E aí eu comecei a me apaixonar, comecei a ter muita experiência. E aí, desde 2015, que eu venho fazendo as cirurgias de freios orais, na verdade, eu atendi odontopediatria clínica no consultório particular, mas aí em 2016, mais ou menos, eu entrei no doutorado e aí eu tive que escolher um pouco, né, dar uma pausa no consultório. Então, nessa pausa do consultório, eu me dediquei 5 anos de doutorado na UFBA e eu montei um programa de saúde bucal com mais de 600 bebês em que eu acompanhei durante 3 anos. Nossa, coisa linda. E aí, com isso, eu virei referência de Salvador, né, da Prefeitura de Salvador. E como desde 2015 eu comecei a fazer essas cirurgias, então hoje, 2024, eu já tenho 9 anos que eu faço cirurgia de freio. Eu iniciei a fazer essas cirurgias com tesoura. E aí eu comecei a ganhar muita experiência, porque eu acabei fazendo uma quantidade de cirurgias muito grande, né? Eu fiquei referência, meus colegas me encaminhavam. E aí eu falei, poxa, tenho que estudar mais. Eu sou uma pessoa muito, assim, perseverante, curiosa. Então, se eu tenho uma dúvida, eu tenho que estudar mais, eu tenho que... Principalmente essa área, né? Que é uma área que tem muitas coisas ainda que não tem evidência científica, tem muita coisa que tem que estudar mais. Então, comecei a fazer esses cursos em São Paulo, eu fui fazer o meu doutorado sanduíche em Portugal, eu fui para Porto, e com isso eu fui sempre me dedicando aos estudos. E aí, quando eu falei, não, vou começar a fazer a cirurgia com laser, eu acho que a gente precisa oferecer o que há de melhor, né? A tecnologia. É uma cirurgia mais segura, os riscos são menores em relação à hemorragia. Então, tanto é que hoje eu tive que abandonar um pouco o consultório da parte clínica de pediatria e ficar só com as cirurgias de frenotomias linguais e labiais, né? As cirurgias que eu faço a cirurgia segura, né? Com qualidade, levando quase sem sangramento, levando a tecnologia também para os bebês. É uma cirurgia muito tranquila, os pais ficam super felizes, né, com os resultados. É encantador. E você devolver qualidade de vida, impactar a relação das famílias, né? Você vê uma mãe que está muito debilitada, estressada, com dificuldade de amamentação, você faz uma cirurgia dessa, bota o bebezinho na mama e o bebê faz um aleitamento, né? Tem uma melhora, lógico, com a equipe multi, não tem preço. Só então, quem assim, é mãe sabe. Exatamente. Liz, eu queria te perguntar uma coisa. Você atua dentro da maternidade? Como que é a sua atuação? Não, então, hoje nas maternidades já tem uma obrigatoriedade, todas as maternidades têm que fazer o teste da linguinha, por qualquer profissional capacitado. Sim. Geralmente, na maternidade, existe um fonoaudiólogo. Sim. Então, esse profissional faz avaliação do teste da linguinha de todos os bebês. Então, o bebê já sai da maternidade com o teste. Sim. Se tiver alterado, ele já encaminha para um odontopediatra para fazer a cirurgia.
Se às vezes o teste é duvidoso, ele vai ser reavaliado, ou então vai para o odontopediatra para ele também reavaliar. Eu também posso fazer essa avaliação, eu avalio e confirmo. Mas a gente tem que ter muito cuidado em relação a esses diagnósticos, porque como essa legislação ela surgiu em 2014, de lá para cá houve um boom. Então, a gente também tem que ter muita responsabilidade e cuidado de bem indicar uma cirurgia. Porque você vai expor um bebê de pouca idade, que nunca teve uma cirurgia, nunca se submeteu a uma cirurgia, anestesia, né? Às vezes sem necessidade. Então, os estudos mostram que aumentaram em 800% os diagnósticos de língua presa. Então, a gente sabe que não é essa quantidade toda. Sim. Então, muitos bebês vêm para mim com o diagnóstico da maternidade e eu reavalio e vejo que não tem necessidade. Porque a gente também tem que avaliar a anatomia e a função. Então, se eu vejo que apliquei o protocolo, está duvidoso, o bebê, a função está bem estabelecida, a mãe não está tendo dificuldade na pega, a amamentação, a criança ganhando peso, não tem necessidade de intervenção. Com certeza. Então, esse cuidado a gente também precisa ter, porque se a gente pensar em qualidade de vida, se a gente pensar em conforto, né, em responsabilidade com o nosso paciente, a gente também tem que ter esse bom senso e esse cuidado em bem indicar uma cirurgia. Inclusive, às vezes, quando eu aplico o teste, o próprio teste tem um score que ele é duvidoso. Então, quando é duvidoso, eu não vou colocar o bebê para uma cirurgia. Eu vou esperar 30 dias, né? O bebê completar 30 dias e aí sim faço a cirurgia com segurança. Né? Faz uma nova avaliação. Faço uma nova avaliação, aí se for necessário. E assim, inclusive, às vezes é muito importante que eu contacte algum outro profissional, como um fono, um fonoaudiólogo, ou então um fisioterapeuta, que é um osteopata. Às vezes, as questões de posição dos bebês, questão de torcicolo congênito, tem vários outros pontos que vai precisar de uma equipe multi, né? Então, é muito importante que a gente faça esse diagnóstico muito certo e seguro. Certo. Eu acho muito importante esse ponto que você falou, porque dentro de tudo, acho que na área da ciência, é você atrelar aquele conhecimento ali que você tem de base científica, sempre se perguntar a finalidade, não é? Porque você tem uma anquilossia, tá bom? Qual é a finalidade da cirurgia? A finalidade da cirurgia é melhorar a lactação. Se a lactação está acontecendo, mesmo com um diagnóstico duvidoso, não tem por que fazer a intervenção. E isso vale para tudo dentro da área da odontologia. Se a gente conhece o processo fisiológico, né, do que a gente está fazendo, se a gente conhece o benefício, por que a gente está aplicando o tratamento e a gente age baseado em evidência científica, atrelado a bom senso e a expertise profissional, a gente vai agir de forma ética e vai entregar o melhor para os pacientes. Agora, você estava falando da sua dentista. Sim. Eu, na verdade, decidi fazer odontologia, no consultório de uma ortodontista, que era a ortodontista da minha irmã. E é engraçado porque eu sou uma usuária de óculos, né? Eu fiz cirurgia desde pequena. E eu queria muito usar aparelho. Mas eu não precisei. Que sorte a sua. E aí eu levei minha irmã para usar aparelho. E eu queria fazer arquitetura. Aí eu sempre fui fascinada por cálculo, matemática. Olha. E aí, do terceiro ano só, ali no pré-vestibular já, que eu decidi fazer odontologia. Eu me encantei num fórum profissional e eu falei, não, eu quero seguir a carreira, a área de saúde. Porque aquela vontade de cuidar. Eu falei, é isso que eu quero cuidar, eu quero fazer diferença na vida dessas pessoas. E eu tinha receio, né, de não amar tanto a odontologia, mas é engraçado, porque você falou assim, eu não me vejo fazendo outra coisa que não odontopediatria e ortodontia. Eu trilhei a faculdade de odontologia encantada, apaixonada. Raríssimas disciplinas eu não gostava. Então, apesar de ter seguido o caminho da ortodontia e da disfunção temporomandibular,
que eu me voltei para isso mesmo, me encanta algumas questões da cirurgia, da radiologia, da periodontia. Então, tem várias especialidades que me encantam, porque eu tive muita certeza que eu estava na profissão certa. Eu nunca tive isso de, não, eu só seria ortodontista. Mas, de fato, eu também sempre fui ali com habilidade manual. E quando eu cursei ortodontia na UFBA, era algo assim, quem fez UFBA sabe que era o terror. Todo mundo tinha medo da ortodontia na UFBA. E eu cursei, e eu cursei antes da minha turma até. Eu queria logo cursar ortodontia. E eu me deparei realmente com a facilidade. Eu não repetia os aparelhos, né? Fui aluna já de professora Thelma, já de cara na graduação. E me encantei. E dali, eu nunca mais saí. Eu fiz a graduação, fui monitora, fui estagiária lá na Orto-UFBA. E já adentrei na especialização da Orto-UFBA logo na sequência. Mas aí adormeceu a DTM, né? Porque antes de cursar a ortodontia, eu tinha sido do COAT, fiquei um ano lá no centro de oclusão. E eu estudava DTM, eu já me encantei pela DTM antes da ortodontia, mas eu deixei adormecido. E aí depois foi inevitável. Eu amo as duas especialidades, realmente, mas quando eu cursei a ortodontia, eu fiquei apaixonada. E agradeço a Deus, né? Porque a gente ama o que a gente faz, e eu acho que é um grande privilégio você ir trabalhar e amar o que faz e ser entusiasta disso, e a gente quer estudar, e a gente quer pesquisar, e a gente quer respostas. E isso é muito bom. Isso é bom demais. Ô, Cal, e uma coisa que você falou que eu acho que brilha os olhos da gente é impactar na qualidade de vida das pessoas. Com certeza. Cuidar de pessoas, cuidar de sorrisos, ver impacto na vida das pessoas do que a gente fez. Sim, com certeza. É uma coisa assim que não tem dinheiro que pague. Não tem preço. E eu ouço muitas famílias falar assim, doutora, eu tô rezando por você. Deus te abençoe, que não sei o que, agradecendo. Então, assim, é esse brilho nos olhos que você fala. Eu sinto também. Esse cuidar, né? Esse impactar mesmo. É algo que você fazer isso por alguém é algo que a pessoa vai se lembrar de você para sempre. É divino. Com certeza. É divino. É muito potente. E uma questão que eu queria... A gente estava falando sobre escovação, sobre criança. Uma questão que eu queria levantar também é essa questão da idade do auxílio da criança. Quando deve auxiliar na escovação. E assim, é interessante que eu ouço às vezes mãe falar assim, ele não deixa escovar o dente. Mães, eu nem sou odontopediatra, mas às vezes a gente está num círculo de mães e alguma mãe fala assim, ele não deixa eu escovar o dente. E eu falo, gente, ninguém deixa o filho sem tomar banho. Não. Todo mundo leva a criança chorando para tomar banho. Tomar vacina. Tomar vacina, né? Que dói, inclusive. Mas a gente faz. Por quê? Porque faz bem. Por que não escovar o dente? A gente precisa, às vezes mesmo, pegar, segurar no jeitinho ali para fazer a escovação, porque faz parte da higiene pessoal. E muitas pessoas negligenciam isso, porque não querem ter esse desconforto, porque é difícil, maternidade é difícil, é trabalhoso, entendeu? Eu acredito, Ana, que tudo é uma construção de um hábito, né? Tudo na nossa vida é rotina. Então, se você emprega uma rotina desde cedo para uma criança, com horário para dormir, horário para acordar, horário para escovar o dente, para tomar café, horário para tudo, eles vão absorver isso, né? Então, todas as crianças que tiverem pais presentes, pais que desejam o bem para essa criança mesmo, porque, né, você querer a saúde dela, né, livre de traumas, livre de cadeira odontológica, né, porque de certa forma, se você chega com uma cárie, nem sempre vai ser bacana, né, muitas vezes vai ser muito doloroso, né, e cada vez mais a gente tem, claro, abordagens, formas de abordagens, né, óxido nitroso, ou que seja, mas de toda forma vai ser uma intervenção e que nem toda criança está preparada para isso, né? Vai ter dor, né? Vai ter sofrimento. Então, a gente precisa realmente ter essa parceria com os pais desde cedo. Então, é fundamental colocar a escovação 3 vezes ao dia e fio dental.
Porque Fio dental não é adianta escovar e não ter fio dental na sua vida. Muito essencial. Né? Então, às vezes os pais falam, mas o dentinho dela é tão separadinho. Eu falei, sim, mas ali acumula resíduo É o também. hábito também. Né? E além Então, disso, o hábito. Eu falo muito, mesmo sendo separado, pode passar o fio dental, porque isso entra na rotina dessa criança. E ela vai Exato. começar a entender que antes da escovação, essencialmente, é muito bom usar o fio dental. exato. Meus pacientes, eles pedem pro pai. Você esqueceu de passar o fio dental. Né? Então, É isso acho que a muito gente importante. deseja. Né? E o foco do fio dental, ele deve ser entre o dente e a gengiva. E não Isso. entre apenas os dentes. Exato. Né? Então, assim, no se- suco ali, ó. É no sulco gengival. Então, assim, muitas crianças e adultos cresceram sem receber uma orientação adequada de escovação e uso do fio dental. Então, tem pessoas adultas hoje que não sabem usar o fio dental, usa só entre os dentes, né? E esquece que tem que usar entre o dente e a gengiva. Exato. Então, isso é muito importante. Eu fico brincando porque, como eu faço profilaxia também, além da ortodontia DTM, eu faço essa parte de diagnóstico, né, de profilaxia. E sempre que eu faço uma profilaxia, eu parto do pressuposto que essa pessoa não sabe nada sobre higiene oral. Sempre. E aí eu dou um espelho e mostro. E de tantas pessoas falarem, eu fico brincando assim, olha, o fio dental não é para tirar o frango do dente. O fio dental é para limpar entre o dente e o suco gengival. E aí eu boto o espelho na frente do paciente e mostro. E vocês não sabem a quantidade de pacientes que já falaram para mim. Ana Carla, sempre fiz limpeza, profilaxia em dentista. Ninguém nunca me falou isso. Tanto é que eu fiz um vídeo, tá lá na minha rede social, um vídeo explicando sobre o uso correto do fio dental. Porque parece simples, mas não é. Não é. E aí entra naquela história também da contenção ortodôntica curva. Que as pessoas achavam que resolvia, melhor. que era melhor, né, por causa da higiene. E a gente sabe que ela não possibilita uma higiene adequada com o fio dental. Você consegue tirar o frango do dente, mas você não consegue limpar entre o sulco e o dente, fora o risco de movimentação dentária. Então, é muito importante a gente explicar isso para o paciente, porque às vezes ele não tem esse entendimento e a gente acha que é simples, que é algo corriqueiro, mas não é. Não é. E mesmo num público de pessoas bem formadas, profissionais de ponta, a gente vê esse desconhecimento. E o desconhecimento também dessa necessidade de introduzir para a criança, para o filho, a necessidade de escovar 3 vezes. E, dá trabalho, não interessa, ele tem que escovar. Porque a cárie pode ser aparentemente algo simples, que vai resolver numa sessão, mas também pode levar a problemas ortodônticos. Sim, né? com certeza. Então, uma perda precoce de um dente dentinho. pode provocar uma necessidade de um uso de aparelho precocemente também. Então, há um desconhecimento geral sobre a necessidade desse cuidado. Né? Eu acho que vem muito, né, de vir desde uma gestação com conhecimento. A questão do fluo, a gente sabe o quanto a gestante tem alterações gengivais e muitas vezes elas começam a usar o fio dental ali na gestação. Aprendem, devido a né? um alerta desse pré-natal odontológico, porque muitas pessoas não usam no seu dia a dia o fio dental. E eu acho, às vezes eu falo, às vezes até mais importante o fio do que a própria escova. Sabe uma coisa que me choca muito? Quando eu recebo pacientes com, às vezes, 6 anos, 7 anos, e vieram, às vezes, de outros dentistas, de indicação de outros dentistas. Essa é a hora que você tem que ir no odontopediatra. Não pode, gente. Ainda tem isso, essa instituição, institucionalizou essa coisa na cabeça de alguns dentistas que não, tá muito pequenininho para levar no dentista. Só com 6 anos, 7 anos, quando estiver trocando o dente, não. Você precisa cuidar da dentição de leite, porque ela preserva o espaço da dentição permanente, né? Então, isso é fundamental, né? Então, quando você recebe uma criança com 6 anos, já com perdas, com o dente permanente nascendo, perdas gigantes, isso vai impactar tanto no crescimento, desenvolvimento daquela face, né? Demais. As pessoas não dimensionam, né? Então, essa avaliação, ela precisa vir desde cedo, esse acompanhamento precisa acontecer desde cedo, porque, inclusive, assimetrias de face, você diagnostica logo, né? Então, eu recebi recente uma criança de 3 para 4 anos com uma assimetria gigantesca, tinha uma mordida cruzada unilateral e já tinha passado por alguns profissionais e ninguém via. Eu falei, sim, então, assim, vai tratar quando? Porque, para mim, pode ter 3, pode ter 4, aceitou uma disjunção palatina, vamos lá, porque a gente está proporcionando uma mastigação Qualidade correta, de vida. um desenvolvimento correto da musculatura,
do osso, né, da estrutura facial. Né? Então, eu tenho algumas mães que falam assim, Mirna, você está fazendo harmonização facial no meu filho. Eu falei, É uma harmonização. como se Mais ou fosse menos mais com isso. estrutura óssea, né? E Sim. que ele vai levar para o resto da vida. Natural. Né? Isso é muito importante. Então, quanto mais cedo você realmente levar seu filho para alguém que tenha esse conhecimento, porque tem muitos colegas que não conseguem enxergar, né? Porque não foram treinados, né? E eu te digo que alguns odontopediatras também não conseguem enxergar além de uma cárie e de uma doença periodontal, de um tártaro, né? De uma anquiloglossia. Então, a gente precisa, na verdade, orientar os profissionais que cuidam das crianças, né? Até o pediatra. Né? Exatamente. Então, olhar com um olhar para o crescimento dessa criança. Porque, realmente, assim, se você não tratar precoce, você está prejudicando. Tem muitas pessoas que falam assim, não, vamos fazer a disjunção palatina, né, que é a expansão maxilar, para a gente harmonizar a face da criança, lá para 9 ou 10 anos. Gente, até lá foi perdido muita coisa. Muita coisa. De estrutura óssea que está em construção. E hábitos são institucionalizados. E nesse muitas momento. vezes a disjunção é feita em 2 momentos mesmo. Sim, Na maioria das vezes. Sim, até. em 2 momentos, exatamente. Então, Minha filha foi assim. o Precisei fazer benefício 2 é vezes. muito maior. Quando você fala de perda precoce, é super comum, na verdade, a gente ouvir, é só o dente de leite. Pois Tá com é. cara, mas é o dente de leite, como se esse Vai nascer dente outro, não né? tivesse importância. Exato. E quando, Mirna, você fala da expansão, né, e aí já puxando para a questão dos distúrbios respiratórios de sono, Sim, essa maxila, ela é o assoalho da cavidade nasal. Então, exatamente. dentro desse mundo, né, pré-escolar, o quanto a gente vê de crianças sofrendo com rinite, sinusite de repetição, via aérea superior, super obstruída. E aí, quando você faz uma expansão, além da questão odontológica, que a gente cuida, a gente tem um ganho na respiração, na via aérea superior. Fantástico, com certeza. Então, esse indivíduo, ele vai respirar melhor, ele vai frequentar mais as aulas, porque a criança que tem infecções recorrentes, ela vai faltar aula, ela não vai ter o desenvolvimento correto. Ela vai passar as noites acordando com despertares, vai dormir mal. Pode vir a ter uma apneia do sono, né? Então, muitas vezes é transitório, mas pode ser um futuro apneico, por exemplo, e uma expansão maxilar, que é algo simples, se for feita na idade adequada, isso vai promover um benefício muito grande. Com certeza. E outra coisa, Thaís, uma coisa que você falou importante da questão do sono é que está muito associada também com a língua presa. Ainda não temos evidência científica sobre isso, comprovada cientificamente, né? Mas a gente já tem alguns estudos que foram publicados que já tem alguma forte associação da língua presa com distúrbio do sono. E também associado ao que Mirna falou em relação ao desenvolvimento facial. Porque, assim, uma criança que está com a língua presa, ela pode até conseguir fazer... a maxila, né? Eu vou falar... Eu vou só... Exatamente. Falta de selamento labial. Ela pode até conseguir fazer o aleitamento materno, mas ela faz o aleitamento materno, ganha peso, mas faz com adaptações. Sim. Essas adaptações vai fazer com que a criança faça movimentos mandibulares de forma desorganizados e isso vai fazer sobrecarga de ATM, sobrecargas, pressões nas regiões orais e, além disso, essa criança ela não vai conseguir posicionar a língua na parte do palato, no céu da boca, adequadamente ao sono, quando ela estiver dormindo, ou seja, vai ser uma criança que ela, desde cedo, ela já vai dormir sempre de boca aberta. Isso é uma bola de neve, porque ela vai ser respiradora bucal, tem questões respiratórias, palato atrésico e mordida aberta, enfim. Vai culminar uma coisa está tudo... O impacto de um respirador bucal exatamente. na vida é imenso. Inclusive, a dificuldade escolar, que você tem... tudo. Por exemplo, quando você fala da língua, né, da anquiloglossia, que pode impactar no sono, com certeza, porque ali não vai ter um selamento labial. Essa postura adaptativa, ela vai impactar no crescimento. Ela muda todo o complexo muscular e a criança vai crescer de maneira inadequada. Então, em relação ao sono, a respiração oral e depois, quando esse indivíduo é adulto, ele estabelece o hábito de respiração oral. Mesmo que a gente faça uma terapia ali, fica difícil ele ter de novo esse selamento. Então, a gente trabalha numa equipe multi para
juntamente com a fono, às vezes uma físio, para estabelecer essa respiração oral e o selamento nasal e o selamento labial, que às vezes é um indivíduo que já cresceu com esse hábito inadequado. Fora a inter-relação com o bruxismo do sono, né? Exatamente. O bruxismo infantil hoje, por ser da área de TIM, eu vejo crescendo muito, né? As mães se queixando de bruxismo infantil. Claro que tem outras vertentes, tem outras causas, tem o uso acentuado já do psicofármaco, tem o próprio risco do TDAH, mas a questão respiratória é muito forte como fator etiológico do bruxismo do sono infantil. Inclusive, tem estudo mostrando com polissonografia, antes, logo após disjunção e com acompanhamento, mostrando o quão interfere nessa atividade de bruxismo. Que esse bruxismo, na verdade, é um bruxismo que é secundário, que ele vem como um fator protetor de vida e também de permeabilização dessas vias aéreas nessa criança. Então, a gente tem que ter muito cuidado e a gente tem que ter uma atenção também que existe expansão e disjunção. Exato. E tem profissionais, às vezes, que erroneamente realizam a expansão quando deve ser realizado uma disjunção maxilar. E aí, esclarecendo para quem não entende, é que na expansão a gente tem um aparelho que há uma ativação mais espaçada e que há uma expansão dentária, né? Não tem, de fato, uma abertura da sutura aqui do palato. Então, a gente tem a formação do palato se fechando, né? Na sutura, na verdade, de forma triangular, essa finalização do crescimento. E a gente, quando faz a adjunção maxilar, que está ali na base de cavidade nasal, a gente abre essa sutura e promove uma expansão de perímetro, né, da quantidade, do tamanho do arco. E com isso, amplia também a cavidade nasal. Então, é o movimento na ortodontia que eu e Mirna também. É apaixonante. É apaixonante a disjunção maxilar, né? Inclusive, vi uma discussão muito grande acerca disso. Porque eu tenho 2 exemplos em casa, minha irmã e o meu marido, que fizeram tratamento ortodôntico com expansão em vez de disjunção, como era outra época. Na infância. Tudo bem, na infância. E o que foi que aconteceu? Meu marido, uma oclusão em trauma, então, para não fazer a cirurgia ortognática, eu consegui minimizar com contração do arco inferior de baixo, mas minha irmã é um caso cirúrgico. Graças a Deus, a gente tem hoje modalidades cirúrgicas minimamente invasivas, mas não tem comparação. Você conseguir fazer essa disjunção e que muitas vezes, na maioria das vezes, o ideal é que seja feito com o indivíduo ainda, a paciente, a criança, com os dentes de leite. Porque às vezes as pessoas falam, não, mas vai botar aparelho, tem dente de leite. Já botei aparelho, 4, 5 anos de idade, Mirna também, com certeza. E esse paciente com dente de leite, sim, precisa ser tratado, porque a gente está falando de ortopedia. A finalidade principal não é movimentar dentes simplesmente. A gente quer redirecionar, a gente quer movimentar bases ósseas e ter benefícios que, no final das contas, vai agir no cognitivo da criança, no aprendizado, na capacidade dela de aprendizagem lá na escola. Então, interfere em tudo, interfere em sono, interfere no bruxismo, porque interfere no sono, interfere no aprendizado na escola, interfere na respiração, interfere em tudo, no crescimento que vai facilitar toda a ortodontia que vem depois, que ele precisar, e todo o crescimento para toda a vida. E quando você fala do bruxismo infantil, né, Ana, existem muitos mitos, né? Inclusive, dentre os mitos, existe até verminoses. As verminoses causam bruxismo. E o que se sabe hoje, existem algumas vertentes, mas a gente sabe que o bruxismo infantil ele é muito relacionado aos distúrbios respiratórios do sono, como você mesmo pontuou, e também um refluxo gastroesofágico. Então, às vezes, os pais se tranquilizam pensando, não, ele está na transição dos dentes, esse bruxismo vai passar. E ali tem um sinal importante de uma doença gástrica que vai ter repercussão, inclusive, na alimentação dessa criança.
desenvolvimento. Então, pode ser um sinal de um refluxo. Então, é importante que os pais busquem um gastroenterologista para verificar. E também a questão que a gente já pontuou aqui da respiração, da apneia do sono, né? Então, um outro sinal que é muito popularizado, que é o ronco, ele pode estar ali despertando para os pais um alerta a respeito da apneia obstrutiva do sono, que tem uma prevalência pequena quando a gente compara com a prevalência em adultos, então a prevalência de no máximo aí 4%, mas que tem impactos importantíssimos. Então, às vezes, é uma criança que na escola está hiperativa e, na verdade, é uma criança que está roncando, ela está babando no travesseiro e ela está dando sinais para a família que precisa ser tratada. Um outro ponto também importante é que o bruxismo, ele muitas vezes, ele pode ter um fator psicossocial, né, relacionado. Então, é uma criança que pode estar passando por algum problema na escola e que, às vezes, vinha a ser um bruxismo até de vigília, né? Então, é aquela criancinha que não está com a função adequada, que pode também estar impactando no desenvolvimento desse maxilar, dessa mandíbula, o desenvolvimento craniofacial dela. Eu digo sempre que é assim, sempre que eu dou uma palestra, uma aula sobre bruxismo, eu falo que o bruxismo em si, ele é o menor dos problemas. Mas ele é um alerta. Sim. Ele está ali para te dizer que tem alguma coisa errada. E eu fico muito chateada como simplesmente as pessoas fazem o quê? Tem bruxismo do sono, coloca a placa. Ou tem bruxismo que às vezes não é nem do sono, é um bruxismo de vigília que o indivíduo faz quando está acordado, que a criança está ali acordada fazendo, e faz o quê? Bota a placa. Quando o mais importante é entender por que aquele bruxismo está acontecendo. Sim. Para quê? Porque um TDAH, um refluxo, uma apneia é muito mais importante do que o bruxismo em si. Normalmente, o bruxismo, principalmente em crianças, ele vai causar um desgaste que não é tão importante. Ele não vai causar uma DTM, porque o sistema adaptativo é muito grande. Em alguns casos vai, mas é a minoria. Mas a gente precisa entender o que está acontecendo. E entendendo a etiopatogenia, as causas, a gente consegue direcionar naquela criança e salvar, né, de tantos outros problemas que são muito, muito piores. Em relação ao bruxismo de vigília, o que eu vejo é que tem essa questão da exposição acentuada à tela também, mas tem uma questão da quantidade de compromissos que muitas vezes crianças e adolescentes têm, porque não é toda criança e adolescente que vai suportar uma agenda cheia. E, às vezes, há uma ansiedade dos pais em fazer um currículo muito cedo. Então, se você vê que aquela criança está reclamando, está muito puxado para ela aquela rotina, a gente precisa adequar, porque essas crianças precisam um pouco de ócio, de brincadeiras, de leveza. Descanso, né? Descanso. E justamente o descanso. Quando você fala do descanso, eu lembro, assim, recentemente lendo um livro muito importante sobre sono, o quanto os pais, muitas vezes, eles desconhecem a necessidade do filho dormir e a rotina de casa, porque nós, hoje, no mundo contemporâneo, a gente é sobrecarregado. Então, a gente tem muitas funções, muitas ocupações. Então, às vezes, é uma carga tripla de trabalho que o pai tem, que chega tarde em casa. E aí, essa família, ela vai dormir muito tarde. Aí, às já vezes, introduz a criança dentro. É um filho que tem diversas atividades. Ele vai para a natação, ele vai para o judô, ele vai fazer uma outra atividade. Chega em casa e ainda tem as atividades da escola. Então, a personalidade dessa criança vai dizer muito sobre que rotina estabelecer para ela. Se ela é uma criança que vai suportar essa sobrecarga, não vai impactar num tensionamento que pode repercutir em bruxismo até, a gente tem que dosar isso, tem que saber quem é esse indivíduo que está ali. E a família também, lógico que existem compromissos, inclusive financeiros, que vão levar uma mãe, por exemplo, a trabalhar mais, mas tentar entender o limite para o descanso. Então, esses filhos têm que estar dormindo às 20 horas, por exemplo. Ele não pode estar dormindo com os pais às 22. Acaba que eles embarcam na rotina dos pais. Isso é muito prejudicial, porque a criança ela precisa dormir mais do que o adulto.
É ontogenia do sono isso. Eles têm demandas de maior tempo de sono do que o adulto. Então, Sim. ele não pode acordar e dormir na hora dos pais. Exato. E é o que a gente vê de mais comum. Os a pais criança que vão às precisa- 22 Interessante isso, viu? e 6 horas da manhã estão acordados. Mas Exato. os filhos precisam dormir antes, necessariamente. Eles não podem dormir junto com os A pais. criança precisa ter, no Exatamente. mínimo, 10 a 11 horas de sono. Exatamente, 10, 12. Às vezes o até ideal. 12, né? De 10 a sono. 12. E realmente eles entram numa dinâmica, né? Para, às vezes, nos acompanhar, Exato. né? É meio egoísta da nossa parte, né? Mas às vezes Mas são- é nosso às compromisso vezes são com os o pais- crescimento deles e desenvolvimento. A gente precisa realmente impor limites, né? Sim. E hora de desligar a televisão, Regras. né? Sim. Regras. Sim. Que isso realmente tem um impacto profundo no desenvolvimento deles, né? A Muito verdade é que importante. nossas exigências atuais fazem com que muitas vezes os pais ainda vão fazer os trabalhos caseiros no momento em que voltam do trabalho Sim. e aí deixam os filhos na tela. Vejam como isso já a babá. passa a ser danoso porque já impacta na higiene do sono. E aí aqueles filhos ficam ali até a hora que tudo em casa flui para que eles durmam. Mas aí, além da exposição à luz azul, que é extremamente despertou, né? estimulante, Exatamente. Isso é muito eles importante estão ser dito. dormindo menos. Eles vão até mais tarde sem que não deveriam. Eles deveriam dormir mais cedo. Sim. Interessante. Por falar em sono, eu me lembrei agora da questão do uso da chupeta, do dedo, de toda essa polêmica, Eu né, em adoro relação chupeta. à chupeta. Adoro. A gente que é ortodontista, a gente gosta da Adoro chupeta, chupeta. porque é muito fácil remover uma chupeta. Sim. Agora, remover Um uma dedo. sucção de Nossa, dedo, dá para remover. Mas com técnicas adequadas e tudo, a gente consegue. Mas é muito mais difícil, né? Jogar uma chupeta fora é muito mais fácil. E eu queria falar um pouquinho porque tem muitos pais, existem tantas polêmicas na rede social acerca da chupeta, mas a gente sabe que esse bebê, essa precisa, criança, na né? primeira, ele precisa dessa Nossa. sucção. É acolhedor natural. para ele, é natural. Então, ele vai, se não tiver a chupeta, provavelmente ele vai procurar sugar a língua, ou ele vai sugar o dedo, Ou a mama da mãe. ou a mama da mãe, sem estar se nutrindo. E isso é exatamente. Uma sucção não exaustivo para a mãe. nutritiva. Isso é Exato. exaustivo para a mãe. E aí, é claro que a gente precisa respeitar muito essa mãe, esse pai, essa família, né? Porque cada um tem digamos assim, uma capacidade de se adequar a depender das regras, mas é claro que a gente tem que buscar orientar da forma correta. Uhum. Então, vai ter também o bebê que ele não vai aderir à chupeta. Exato. Você vai tentar todas as marcas. Eu já vi mãe falar, meu Deus, eu tentei todas as marcas, eu troquei de chupeta todas. não todas. quis. Ele não Sim. quis. Às vezes também oferece um segundo momento, já consegue. Mas eu vou te dizer, como mãe que é vida, e existem técnicas muito tranquilas de remoção dessa chupeta, Sim. que as mães ficam na dúvida. Então, se você mantém aquela chupeta até uns 3 anos de idade, vai ser muito tranquilo. Com 3 anos, a criança já tem um cognitivo suficiente para a gente conversar e negociar essa remoção. E vai ser muito tranquilo para ela e para os pais, né? Tem aqueles 3 dias, assim, de choro, Olha, muitas sim. vezes, mas não é tão doloroso quanto a remoção do dedo, que é algo que Uhum, tá ali, tá não dá ali, para jogar é. fora, né? Ana, é fato de que o uso da chupeta auxilia demais as mães, né? Então, eu como mãe de 3 filhos, né? Que foi uma escadinha, eu pude fazer todos os experimentos, né? E eu lhe digo que eu me tornei uma melhor profissional ao passo que eu tive mais filhos. E cada um me ensinou de uma forma diferente, né? E, então, assim, a minha primeira bebê, todos os meus filhos eu consegui amamentar, né? E fiz cirurgia redutora de mama, então estou dizendo porque as mães que dizem que fizeram redução e não conseguem amamentar, tentem, né? Porque é possível. E tem que trabalhar, claro, bico, né? Tem que fazer aqueles trabalhos todos necessários, uma orientação adequada, né? Do obstetra e talvez do nutrólogo que a atender, nutricionista. Enfim, a chupeta, na verdade, ela é vida, ela salva mesmo, né? Então, quando o bebê está no colo, ele sente o cheiro da mãe, ele quer o quê? Ele quer mamar, ele quer ficar chupetando, se é uma mãe que amamenta, né? E você poder
colocar esse bebê para dormir no colo do pai com uma chupeta, né? Você está aproximando esse bebê do pai. Você está mostrando para o pai também que ele também tem o seu espaço, né? E eu digo mais, não sou contra mamadeira. Eu acho que tudo é escolha de, claro, famílias, escolha do bico correto, né? Porque a gente precisa, tem muitas mães que precisam, tem mães que precisam trabalhar logo. Tem mães que não conseguem amamentar porque não tem produção suficiente, né? Então, eu acho assim que às vezes nós mães, fazemos um planejamento e que às vezes a gente se frustra, né? Eu tenho muitas mães que se frustraram. É cruel. Né? Eu não consegui amamentar, eu já fiz linguinha, meu bebê não bebe, não toma leite do meu peito, sei que. Falei, gente, mas cada um tem sua anatomia, né? Não é porque o outro conseguiu e você vai conseguir. Cada um tem o seu tempo, cada um é uma pessoa, não adianta, né? A gente precisa individualizar isso. E eu sou super fã de chupeta e sou fã de mamadeira também, né? E eu acredito que a gente precisa ter hora para colocar a chupeta, não pode ficar com a chupeta pendurada aqui, né? Exatamente. Chorou, enfiou a chupeta. Não é assim. Uma coleção. Né? Sim. Coleção Às de vezes chupeta, 3. não precisa, né? Então, tem 2, tem 3, né? Mas é aquela coisa. Você precisa colocar a chupeta, oferecer a chupeta no momento correto, né? Então, de repente, um bebê que não está mais no peito, né? Ou que a mãe consegue tirar no peito para dormir, porque tem muitos bebês que amamentam e o bebê dorme no peito, né? Até é uma questão muito complexa em termos da higienização, né? Dessa boquinha que já tem dentinho, né? E dormiu, não quero acordar, como é que eu vou fazer para higienizar essa boca? Então, assim, mudar as rotinas e colocar esse bebê para dormir com a chupeta não tem problema nenhum. Desde que, aos 2 anos, eu vou falar 2, porque com 2 anos e meio, assim, eu acho que já é difícil você tirar esse vício, né? Então, e eu digo mais, se tiver chupeta e mamadeira junto, tire primeiro a mamadeira, porque tem muitas mães que colocam a criança para dormir com a mamadeira. E a mamadeira, você tem o leite ali, que vai deixar a cavidade bucal suja, né? Então, comece a colocar uma rotina, né? Se precisar abrir mão de alguma coisa, na hora do dormir, né? Do aconchego, né? Abra a mão primeiro da mamadeira, ofereça a mamadeira 1 hora antes de dormir, higienize essa boquinha e, de repente, ofereça outra forma desse bebê dormir, né? Com a chupetinha, uma massagem, uma musiquinha relax, tudo é bem-vindo, né? Pra gente acolher essa mãe e essa criança, né? Porque não é fácil, Eu vou contar, assim, eu como mãe e ortodontista, é claro, eu como ortodontista que sou, falei, minha filha tem que pegar a chupeta. É sério, que bom. E aí, eu lembrava muito de professora Thelma nessa hora. E aí, eu comprei a chupeta e consegui, foi de uma marca que ela conseguiu, né? E pegou a chupeta. Mas eu tinha essa neurose, que não podia ser pendurada, que não podia. E aí, só tinha uma chupeta para dormir no berço e eu tinha uma de reserva na bolsa. Para se ela dormisse em algum lugar que a gente estivesse, né? E num dia, essa chupeta sumiu. Eu não achei nenhuma nem outra. Eu já fui, assim, perto do shopping fechar. Tipo, quase 10 horas da noite. Louca para comprar essa chupeta. Desesperada, né? E comprava a chupeta e ela sempre usava. Era sempre vinculada ao sono. Sempre no berço ou no carrinho. Nunca deixava ela usar durante o dia, brincando. E eu tenho até isso, assim, com o sobrinho. Ah, tá brincando, me dá... Né? Porque não tem necessidade dessa criança estar brincando e inclusive, chupando a chupeta. Interfere no desenvolvimento da fala. Exatamente. Demais. E aí, como ortodontista também, minha filha, eu fui tentando. Quando ela fez 2 anos, eu fui tentando. E aí, Liz, vamos tirar essa chupeta? Vamos tirar a chupeta? E ela dizia assim, não. Vamos trocar por uma boneca a chupeta? Não. Aí eu fui tentando, em tempos, até que com 2 anos e quase 3 anos, eu falei, Liz, está tendo uma promoção na loja de brinquedos. Hoje, levando a chupeta, você pode escolher um brinquedo. Então, você pode escolher um brinquedo. E aí, eu fiz todo o teatro, né? A Sina, ela levou o saquinho com as 3 chupetas. E eu cheguei lá e ela foi escolher o brinquedo da coleguinha que ia fazer aniversário. E eu conversei tudo com o homem lá do balcão da loja. E aí, na hora, ela escolheu uma Mônica que fala, me lembro até hoje.
E ela pegou essa Mônica e aí o homem falou, sim, Liz, agora você precisa pagar. Cadê a chupeta? E ela entregou a chupeta e ela nunca... Eu tive Nunca muita pediu de sorte. volta. Ela nunca pediu de volta, Fantástico, nunca lá em reclamou. casa Agora- não foi Foi assim, não. maravilhoso. Meu filho também foi bem tranquilo. Agora sim, então, eu não sou mãe ainda, mas eu preciso falar um pouco das questões, assim, um pouco negativas em relação à indicação da chupeta. Pensando também na parte científica. Me desculpem, viu, amigas? Mas só existe uma única indicação para chupeta, que são crianças que não amamentam no peito. Então, essas crianças, elas têm uma possibilidade de ter morte súbita no primeiro ano de vida. Então, cientificamente, é a única indicação para você oferecer a chupeta para um bebê. Primeira coisa, a gente tem que pensar que o bebê não nasce sabendo que existe uma chupeta. Então, assim, não é algo obrigatório. Por isso que, assim, eu quis trazer essa fala muito nesse sentido, da gente ter esse cuidado e esse bom senso. Sim. E não né? Dar uma obrigatoriedade para... Porque tem mães que ficam até nervosas, que querem forçar a criança a usar uma chupeta. E assim, existe também existe uma legislação que defende um aleitamento materno. Então, são contra propaganda de mamadeira, de chupeta, né? Porque não existe só a mamadeira para oferecer o leite. Existem várias outras formas. Existem os copos, né? As sondas, enfim. E assim, tem que ter muito cuidado em dar essas orientações para as mães, no sentido de, quando você oferece a chupeta de forma muito precoce, pode ocorrer a confusão de bicos. Sim. Então, pode também levar ao desmame precoce do aleitamento materno e essa criança perder a oportunidade de ter o aleitamento exclusivo. Né? Sim. Então, eu acho que é importante, sim, a mãe, né? Acho que cada contexto familiar, a gente tem que olhar de forma amorosa, de forma cuidadosa, com humanização, com Empático. acolhimento. Precisa Porque ser aquele empático. contexto familiar, ele precisa ser cuidado de forma, poxa, essa mãe é uma mãe que trabalha, né? Precisa ordenhar o leite, precisa dar na mamadeira certeza, mesmo. sim. Então, já que ela não vai ter esse estímulo de sucção na mamada, no peito da mãe, vamos oferecer a chupeta, porque vai ser benéfico para o bebê. Então, assim, esse cuidado e essa indicação da chupeta, eu acho que precisa ser algo muito bem cuidado. Individualizado. E individualizado. E Exatamente. lembrando da tríade, né? Frequência, intensidade e duração. Então, se Sim, isso é um momento exatamente. pequeno, é um curto período, eu acho que traz mais Benefícios. E acho importante também, assim como a lactação, tranquilizar as mães, né? Nós, enquanto profissionais, tranquilizar de que o uso de uma chupeta pontual associada ao Não sono, vai trazer isso não vai malefícios. trazer grandes repercussões no desenvolvimento, enquanto uma mãe extremamente cansada, uma criança extremamente irritadiça, isso sim pode repercutir pior, né, no desenvolvimento, no vínculo mãe-filho. Em relação à lactação, inclusive, Lizia, quando falou que após uma cirurgia, né, e aí o laser venha beneficiar essa mãe que se acalma um pouco com um bebê tão pequeno passando por um procedimento cirúrgico com poucos dias de vida, eu tive a experiência de idealizar, e você falou da frustração, idealizar uma lactação perfeita, e não foi assim. Com um mês, o meu filho precisou ganhar peso, eu não conseguia ordenhar a quantidade correta, e eu fiz a relactação até 11 meses. Eu usei sonda no meu peito até Gustavo ter 11 meses com a garrafinha de leite artificial. Então, assim, mas para além da questão ortodôntica e ortopédica, que era uma preocupação minha, né, com base no meu conhecimento, mas o vínculo com a criança era o maior fator que me levou a conduzir dessa maneira, a insistir, era na sonda todas as mamadas, não era por complementar, que eu deixava de fazer. Então, era na sonda, mesmo com leite artificial, eu não saía e não voltava, porque, ele vai tomar na mamadeira. Ele também se adaptou à mamadeira muito bem, mas eu fazia questão da lactação na mama. Então, quanto é gratificante para você ver, né, essa mãe que está ali angustiada, porque existe uma cultura de, se você
é uma mãe de verdade, uma mãe boa, você Tem precisa que amamentar. Eu acho que Exato. tem E a que ter gente muito vive cuidado com sob isso. essa, É muito cruel. esse As mães são muito tormento, na As verdade. exigências são muito grandes em cima delas, só que a gente tem que entender o contexto, o que Mina trouxe, né? Às vezes é uma mãe que está trabalhando, que precisa voltar ao trabalho, Sim. às vezes é uma depressão pós-parto. Exato. Então, você tem Exatamente, que- porque o quesito saúde mental é algo que tem sido muito discutido. E Exatamente. assim, essa questão até da chupeta, eu acho super interessante você trazer a parte científica disso, e a gente pensa como ortodontista, mas o que é que acontece? Se você faz isso de uma forma inteligente, que eu não sei dizer inteligente, mas de uma forma moderada, de uma forma cautelosa, Ponderada, é isso. né? Ponderando. Minha filha mesmo, ela, a partir do momento ela pegava ali a chupeta um pouquinho, ela dormia e já caía. E ficava, ela não passava a noite sugando a chupeta, entendeu? Então, e sempre vinculada ao sono. Então, se não colocar chupeta, tudo bem. Se colocar da melhor maneira. Mas, assim, a gente precisa entender que a prioridade 01 para mim é a saúde mental dessa mãe. Eu também Porque concordo. a gente discute e a rede social tem coisa, essa questão boa de levar informação, como a gente está aqui discutindo, mas a gente tem que, acima de tudo, enxergar o ser humano de forma empática. E individualizada. E é muito cruel. E o que por exemplo, você teve essa experiência da sonda, para você, com certeza, não foi fácil, mas foi possível. Tem mães Tem que não. mães que não seria conseguem, possível. E ela não precisa se martirizar e sofrer e se acabar por causa disso, entendeu? A gente precisa dar a mão umas às outras. É um nível de cobrança muito alto, né? Para essa puérpera. Então, são diversas exigências. Aí não pode dar mamadeira, não pode dar bico. Agora, em relação à chupeta, especificamente, algo que eu vejo comumente, eu acho importante sinalizar, é que o uso da chupeta não pode ser associado com uma fralda na boca, com o risco de everter o lábio desse bebê, dessa criança. Exato. Então, é algo comum e a gente vê em todas as classes sociais. Pendurado na roupa Pendurado e Ou com então o com a peso fralda. da E às vezes fralda com o urso ainda nesse- amarrado na... Porque, lógico Exatamente. que nós ortodontistas, a gente usou nos nossos filhos a chupeta com a cautela do tempo, né? Não sobrepassar um tempo exacerbado, só no momento mesmo de necessidade, mas também entender que tem que ser uma chupeta adequada, uma chupeta ortodôntica, um bico ortodôntico, no caso da mamadeira, e nunca colocar essa chupeta juntamente com uma fralda com um peso que pode levar a um problema de função desse lábio, uma questão funcional nesse lábio. Sim. E assim, ó, vale ressaltar, puxando a sardinha para o meu lado, das cirurgias de freio lingual, é proibido chupeta no pós-operatório de cirurgias de freio lingual, minha gente, por favor. Por quê? Porque quando a gente faz o corte e ficam duas áreas abertas. Então, quando a criança usa a chupeta no pós-cirúrgico, pelo menos 7 dias a gente pede para evitar. Ela gruda. Duas superfícies abertas, ela cola. A língua fica baixa. E aí, acontece um insucesso numa cirurgia de liberação de freio, porque a cicatrização vai promover uma readerência. Ou seja, você fez a cirurgia, cortou para liberar a língua, só que quando bota a chupeta, a língua fica bem baixa e cola novamente. Então, para as cirurgias de freio lingual, proibido 7 dias. Peito e mamadeira pode. Peito e mamadeira pode, porque o período é curto, né? Aí não tem problema. Entendi. Interessante. Bom saber. Bom saber. Gostei das